Então, bom dia, gente, boa tarde, boa noite, né? Porque isso vai para o YouTube, então não sei em que momento as pessoas vão estar assistindo isso. Essa é a nossa primeira aula sobre as questões do Enem, da primeira atividade complementar, que elas vão ser baseadas em questões que a gente vai selecionar. Eu deixei esse recado lá no Classroom, mas é importante falar aqui também que esse vai ser o formato desse bimestre, e se tudo der certo do próximo bimestre também, porque isso foi inclusive um pedido de vocês, para que a gente ajudasse no vestibular, que agora é a realidade, e acredito que vocês só estejam pensando nisso, eu já passei por isso. Então, a intenção é ajudar vocês, a gente seleciona as questões, mas se vocês tiverem alguma que vocês queiram que faça parte da próxima atividade, pode mandar, manda para o residente no WhatsApp, ou manda pelo Google Classroom mesmo, na forma de comentário, que a gente está aqui para ajudar mesmo nisso. Então, vamos lá. Primeira questão, do Enem de 2019. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos, são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Hoje, sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Aqui eu trouxe o que cada lei diz, né, o que cada princípio diz, mas depois que eu vou perceber que estava na própria questão, a da segregação e distribuição independente, então vou pular essa. Mas só a cargo de curiosidade, apesar de não precisar desse dado na questão, eu coloquei aqui que da uniformidade é a questão da dominância e da recessividade, que as características elas não são expressadas a partir da combinação da união dos genes dos pais, né? Mas a partir dessa relação entre eles de dominância e recessividade. Aí aqui são as alternativas. Por que, então, né? A pergunta é a seguinte: por que se sabe hoje que a lei da segregação e distribuição independente não é, essa ideia não é mais verdade? Letra A, a distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene. Essa daqui está errada porque a distribuição vai acontecer independente do caráter de dominância ou recessividade. Aí é uma outra questão de qual a frequência que a característica vai se expressar na relação dos alelos e, consequentemente, dos genes. Letra B, os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Eles nem sempre herdam os alelos, né? Então pode acontecer de você não herdar um determinado alelo do seu pai ou da sua mãe, mas você vai herdar aquele gene. E aí, a letra C, as alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. Essa questão, ela é cheia de detalhes, pelo menos para mim, de início eu já achei a alternativa, e aí depois eu estava aqui agora mesmo discutindo como é que eu ia explicar para vocês, porque ficou um pouco confuso. Inclusive, gente, eu estou com o chat aberto aqui, qualquer coisa pode mandar para mim, que eu tô de olho no celular. A letra C, sobre as alterações cromossômicas, a gente tem as numéricas e as estruturais. Ela, na verdade, ela pode ocasionar falhas na expressão das características, mas a segregação, ela vai acontecer da mesma maneira. E a letra D, os genes localizados fisicamente próximos do mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. A letra D é exatamente o que significa a segregação dependente, tem exatamente esse nome, e é justamente o que refuta essa ideia inicial da lei da distribuição independente. E aí eu vou mostrar no próximo slide como é que isso fica. E a letra E, o cromossomo que contém dois determinados genes pode não sofrer a disjunção na primeira fase da meiose. Na verdade, a disjunção ela não acontece na primeira fase, que seria a prófase, ela acontece na anáfase. Então, essa daqui também está errada. E aí, ó, eu coloquei um exemplo que ilustra justamente o que essa letra D está querendo dizer. Porque a gente tem, lá na etapa de metáfase, a gente tem, né, o desenvolvimento das fibras de fuso, e aí elas se ligam ao centrômero, que é esse negocinho laranja aqui, que une as duas fitas, elas se ligam ao centrômero, e aí na etapa de anáfase, elas encurtam e separam essas fitas. Então, vocês concordam comigo que se esses dois genes, né, essas duas regiões aqui, elas estiverem mais próximas,
a probabilidade delas serem separadas é muito menor do que se uma tivesse aqui nessa perninha e a outra estivesse aqui, já que puxa do centrômero. Pode acontecer? Pode, através do que a gente chama do crossing over, né? Que é, eu falo crossing over, mas é crossing over, tá, gente? E aí que é quando dá variabilidade genética, então ainda pode acontecer. Mas a gente tem que, se elas estão mais próximas, é muito mais difícil elas se separarem. Se não deu para entender, gente, eu volto, tá? Eu tô indo porque são muitas questões, mas podem me interromper à vontade. Questão 2, do Enem de 2018. Considerem um fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos M e outras 5 que produziram flores e são apenas doadoras de pólen, que são essas variedades entre parênteses. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz da semente S1 e das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de 2 locos, loco A e loco B, de marcadores de DNA conforme a figura. A progênie S1 recebeu o pólen de qual doador? Então, ele está perguntando, de acordo com a análise do... O que ele tem aqui, na verdade, vou explicar primeiro a imagem. É um teste de DNA, que também as pessoas chamam de teste de paternidade, porque foi através, né, dessa ideia da confirmação de paternidade que ele se popularizou, para dizer sobre o vínculo biológico mesmo. E como que a gente analisa isso? A gente tem aqui, ó, o que a questão falou, do locus A e do locus B. A questão do locus é a região que eu estou analisando no meu material genético. Então, se a gente tem o locus A e a gente quer analisar AS1, que são as sementes, ou seja, exatamente o resultado da planta matriz com a polinização de algum doador que a gente ainda quer descobrir. Então, pensando que é a semente o resultado disso, a gente tem que analisar as bandas que estão expressas em cada região, locus A e locus B, em comparação com os possíveis doadores de pólen. Então, como isso funciona? Se eu tenho um alelo 1 e existe um vínculo biológico com a S1, tem que ter essa coincidência de expressar uma banda na mesma região, que é na mesma altura, que é isso aqui. Já vou dar spoiler da resposta, mas enfim. E aí, no locus A, a gente tem alelo 1 e alelo 2 expressos, e quem tem essa coincidência, né, quem coincide nessas bandas, é o doador DP3 e o doador DP5. Só que a gente tem que analisar as duas regiões, igual a questão pediu. No locus B, a gente tem a expressão do alelo 3. Então, a gente não tem mais o alelo 1 e o alelo 2 expressos aqui, porque a gente está analisando uma outra região do DNA. E aí, quem tem essa coincidência, né, das bandas na mesma região que coincide, é a DP5, que é a mesma que está aqui em cima. Então, quem tem maior vínculo biológico, ainda que a gente tenha encontrado o DP3 em conformidade com S1 aqui, ó, quem tem maior vínculo biológico é a DP5, porque é assim que funciona esse teste de DNA, ou teste de paternidade. No caso, tem como voltar, Gabriel? Claro. No caso, a primeira banda lá no alelo 1, no loco A, ela vem do materno, da planta materna, né? Então, ela não vem de qualquer lugar, ela vem da planta materna, e o outro vem da planta DP5. Podia ser da DP2? Podia, mas aí no alelo 3 não tem como, porque aí o alelo 3 da planta, da semente 1, né, da DS1, teria que ser preto também, teria que ter uma banda ali embaixo. Por quê? Porque a mãe tem o alelo 3 e o DP2 também teria que ter o alelo 3, então só sobra para a planta filha também ter o alelo 3. Entendi, você está falando Então, aqui. isso nega que a DP2 seja possível, Sim, nesse verdade. caso também. Boa, bem lembrado, eu ignorei total que a DP2 teve essa conformidade aqui. Terceira questão, do Enem de 2016. Um jovem suspeita que não é filho biológico de seus pais, pois descobriu que o seu tipo sanguíneo é O negativo. O de sua mãe é B positivo e o de seu pai é A positivo. A condição genotípica que possibilita que ele seja realmente filho biológico de seus pais é que... Aqui, gente, quando fala a condição genotípica, ele quer entender
o alelo, ele quer saber dos alelos, porque se ele estivesse falando da fenotípica, ele gostaria de saber do tipo sanguíneo, e esse dado a gente já tem. E aí eu coloquei aqui uma representação, que vocês já aprenderam sobre isso, para ficar mais fácil de visualizar. Então, os dados que a gente tem na questão é que a mãe é B positivo, o pai é A positivo, e o filho, que está desconfiado que não é filho biológico deles, é O negativo. O que acontece é o seguinte, a primeira coisa que eu diria para vocês fazerem nessa questão é, através dessa tabela que eu peguei emprestado de um PET, você tem que tentar descobrir qual é o genótipo de cada indivíduo, porque fica muito mais fácil de visualizar as coisas. Até porque, no caso, está pedindo a condição genotípica, né? E aí, de toda forma, em qualquer situação, eu sugiro que vocês façam isso. Então, aqui, ó, no B positivo, a gente tem a possibilidade, para a expressão desse sangue, que seja isão B, ou isão B, izinho. E para o A positivo, a mesma coisa, isão A, ou isão A, izinho. Porque tanto o alelo isão A quanto o alelo isão B tem dominância em relação ao izinho. E aí é que tá. O genótipo do filho é izinho, porque só existe uma única possibilidade de genótipo, que é izinho. E aí depois a gente fala do fator RH. Vou focar só no tipo sanguíneo por enquanto. E aí, o que acontece? Para que ele tenha izinho no seu genótipo, isso tem que ter vindo cada izinho tem que ter vindo um izinho da mãe e um izinho do pai. Isso significa que eles têm que ser heterozigotos. E aí, tem que ser necessariamente esse genótipo. Com relação ao fator RH, a gente tem, não está expresso aqui na tabela, acabou que eu não coloquei a tabela do fator RH, mas o fator RH negativo, ele é recessivo, e o fator RH positivo, ele é dominante. E é a mesma lógica, já que ele tem Rzinho, que é o que confere a ele o fator RH negativo, precisa ter vindo um Rzinho do pai e um Rzinho da mãe. Então, consequentemente, eles têm que ser heterozigotos. E aí, indo para as questões, para as alternativas, a gente já tem a letra A, que é a correta, que diz que o pai e a mãe sejam heterozigotos para o sistema sanguíneo ABO e para o fator RH. Acho que nessa questão não precisa passar em cada um, porque eu acho que deu para entender, né? Se não deu, pode colocar no chat. Mas a ideia é essa, você faz essa análise entre os pais e o filho para você descobrir qual que é o genótipo que eles precisam ter para as características apresentadas do filho. Questão 4, Enem 2018. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido como. Então, essas questões que são conceituais, eu acho que não tem muito como fugir delas. É um entendimento dos nomes da genética, que às vezes é um pouco complexo. Mas o código genético, ele é isso daqui que tá na imagem. É justamente, né, que você tem que pensar, né, que são as bases nitrogenadas, então uracila, citosina, adenina, guanina. E aí, quando você lê em trincas, ou seja, em grupo de 3, você tem a expressão de um aminoácido. Pode ser a leucina, pode ser a metionina, que é de iniciação, por exemplo, ou pode ser um stop códon ou um códon de terminação, como o GA e o GG. Mentira, o GG não, só o GA aqui. E aí, nesse caso, o código genético, ele é isso, ele é o que dá a correspondência na hora de fazer a tradução nos processos. Então, essa questão acho que não tem como também passar de um para um em cada alternativa, mas é basicamente isso, o código genético. E aí, nesse caso, ele foi usado errado, chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético, que a semente da cevada, apesar de pequena. Aqui, o que teria que ser utilizado o que era que a gente tinha discutido, Juan?
Que a gente... Então, o melhor termo aí seria ou usar o genoma mesmo, Isso. ou seria usar material genético, né? Que Isso. é basicamente a mesma coisa. Porque o A código questão genético, toda, ele é universal, né? Então, ele não faz sentido você colocar ele aqui para falar do que a questão está falando. Tem que ser Aquela o primeira, genoma. aquela primeira frase, para mim, já tá meio errado, assim, que o código genético dela foi desvendado. É isso, tipo, todos os organismos têm o mesmo código genético, ele é universal, né? Uhum, exatamente. a questão toda do código de código genético é que ele é mais um, um método, né? Uma forma com que um padrão, né? Um padrão com que o ribossomo vai usar na hora de criar uma proteína. Então, assim como o próprio termo, né, que a gente usa nesse caso é uma analogia, né, a questão de tradução, a gente pode fazer uma analogia até com a questão de como se funcionaria um tradutor, né, na vida real. Então, uma pessoa, um tradutor, qual que é o papel dele? Ele pega algo que está em alguma língua e transforma isso em outra língua. No caso do ribossomo, ele vai fazer isso com quais línguas, né? A língua lá do ácido ribonucleico, que é, no caso, o RNA, que vai estar lá no RNA mensageiro, e o aminoácido. Então, ele vai fazer essa ligação nessa... Ligação não, né? Ligação, quando a gente fala em biologia, ligação tem outro significado. Mas é essa correlação, né? Entre essa conformidade entre o aminoácido e, no caso, a trinca, né? Que está no RNA, dos nucleotídeos. Então, eu acho que a forma mais fácil de colocar é que o código genético é um padrão de funcionamento para correlacionar aminoácido e o RNA mensageiro. O código genético ele é inclusive degenerado, né? Exatamente porque ele é o mesmo para todos eles. Então, assim, todos os organismos têm esse mesmo código genético da tabelinha. O que existe é uma diferença da forma como ele se dispõe. Então, por isso a gente precisa mapear, né? E aí eu acho que esse entendimento de vocês é muito bom mesmo, de pensar assim, o termo ali continuaria, acho que ele não quis ser repetitivo, porque ele usou o mapeamento em cima, ele não queria usar mapeamento embaixo de novo, mas talvez fosse mais adequado. Justamente isso aí foi equivocado. Que fosse mais adequado mesmo. Uhum. Vamos lá, então. Questão 5. Enem 2009. Mendel cruzou plantas puras de ervilha com flores vermelhas e plantas puras com flores brancas e observou que todos os descendentes tinham flores vermelhas. Nesse caso, Mendel chamou a cor vermelha de dominante. Só voltando, né? Quando ele falou ali plantas puras, isso significa que é homozigotas, tá? Então, sempre pura é igual a homozigota. Então, as flores vermelhas tinham os mesmos alelos, né? E as brancas também. Então, voltando. Nesse caso, Mendel chamou a cor vermelha de dominante e a cor branca de recessiva, né? Porque quando cruzou, viu que os descendentes eram vermelhos. A explicação oferecida por ele para esses resultados era a de que as plantas de flores vermelhas da geração inicial, P aí de parental, tá? A gente geralmente usa aí na geração inicial P, porque parental, possuíam dois fatores dominantes iguais para essa característica, V, vermelho, vermelho. E as plantas de flores brancas possuíam dois fatores recessivos iguais, Vzinho, Vzinho, porque é recessivo. Todos os descendentes desse cruzamento, a primeira geração de filhos, F, né, de filhos, F1, tinha um fator de cada progenitor, então eram Vzão, Vzinho, combinação que assegurou a cor vermelha nas flores. Tomando-se um grupo de plantas cujas flores são vermelhas, como distinguir aquelas que são Vzão, Vzão das que são Vzão, Vzinho? Pode passar. Bom, vamos passar aí por cada uma. Letra A. Cruzando-as entre si,
é possível identificar as plantas que têm o fator Vzinho na sua composição, pela análise de características exteriores dos gametas masculinos, os grãos de pólen. Isso aí não tem nada a ver, gente. Foi uma viagem, entendeu? Tipo, não tem como a gente ver, tipo, né, uma coisa genética e outra é fenótipo. Tá falando o grão de pólen é fenótipo, assim. Então, vamos descartar por enquanto. Letra B. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Letra B. Cruzando-as com plantas recessivas de flores brancas. As plantas vezão produzirão apenas descendentes de flores vermelhas, enquanto que as plantas vezão-vezinho podem produzir descendentes de flores brancas. Parece que está certo por enquanto, né? A vezão sempre vai produzir vermelha, porque ela tem os dois, ela só vai doar alelo dominante, então o filho vai receber de qualquer forma dominante vermelho. Já a vezão-vezinho não, ela pode doar o vezinho, né? Então pode realmente produzir descendentes brancos. Vamos deixar por enquanto. Letra C. Cruzando-as com plantas de flores vermelhas da geração P, ou seja, vezão-vezão. Os cruzamentos com plantas vezão-vezinho produzirão descendentes de flores brancas. Não, porque se vai estar cruzando com o vezão-vezão, que era vermelho, vai dar só vermelho. Letra D. Cruzando-as entre si, é possível que surjam plantas de flores brancas. As plantas vezão-vezinho, cruzada com outras vezão-vezinho, produzirão apenas descendentes vermelhas. Já está errado, né? Porque os dois têm o vezinho ali. Então, tem uma possibilidade, mesmo que 1/4, né, de sair branca. Então, também não está certa essa. E a letra E, cruzando-as com plantas recessivas e analisando as características do ambiente onde se dão os cruzamentos. É possível identificar aquelas que possuem apenas fatores Vzão. Essa aí também já deu uma extrapolada para... Não é tão necessário assim verificar as características do ambiente, né? Enfim, eu acho que realmente a gente pode ficar com a letra B. Pode passar aí. Mas qualquer dúvida, chamem aí. Até porque a questão do ambiente seria mais relacionado à questão de fenótipo, né? E a gente está procurando justamente o genótipo do negócio. Então, a gente precisa observar isso. O ambiente ele é muito importante na determinação de características, de várias características do indivíduo, né? A característica do fenótipo é essa interação entre o genótipo e o meio. Mas não é a questão. Não é o que a questão está pedindo, que ela pede exatamente a análise que o João fez. Isso aí. Achei engraçado que a questão chama de fator, né? Inicialmente era exatamente o nome para alelo. No início, assim, da verdade, nem reparei. É porque foi o que o Mendel usou, né? Sim, ele não sabia o que era um gene, não se tinha esse conhecimento, então a gente foi alterando alguns nomes. Por exemplo, puro passou a ser homozigoto, sim. Híbrido passou a ser o heterozigoto, fatores passaram a ser os genes. Ele usou essas terminologias. Outras coisas que ele usou, a gente mantém até hoje, como, por exemplo, dominante e recessivo. Foram termos que ele instituiu e que a gente manteve, porque estavam, assim, muito adequados. Agora, os outros, à medida que a biologia foi desenvolvendo conhecimentos, a gente foi adequando. Mas eu já falei, imagina descobrir tudo que ele descobriu, cara, assim, do nada, cara, que loucura. Que loucura. É brabo. Questão 6. Nem 2009, pai. Anemia falciforme é uma das doenças hereditárias mais prevalentes no Brasil, sobretudo nas regiões que receberam maciços contingentes de escravos africanos. A anemia falciforme surgiu bem lá na África mesmo, né? E ela se espalhou principalmente nesse momento, né? Nesse período colonial que as pessoas eram escravizadas, enfim. É uma alteração genética caracterizada por um tipo de hemoglobina mutante designada por hemoglobina S. A hemoglobina fica lá na hemácia, né, nos glóbulos vermelhos, ela que ajuda a transportar o oxigênio e a dar cor vermelha para a hemácia. Indivíduos com essa doença apresentam eritrócitos, os glóbulos vermelhos, né, com formato de foice, daí seu nome, falciforme.
se uma pessoa recebe um gene do pai e outro da mãe para produzir a hemoglobina S, ela nasce com um par de genes SS, e assim terá anemia falciforme. Se receber um dos pais o gene para a hemoglobina S e do outro o gene para a hemoglobina A, ela não terá a doença, apenas o traço falciforme, e não precisará de tratamento especializado. Entretanto, deverá saber que se vier a ter filhos com uma pessoa que também herdou o traço, eles poderão desenvolver a doença. Os filhos, no caso. 2 casais, ambos membros heterozigotos do tipo AS para o gene da hemoglobina, querem ter um filho cada. Pode passar. Dado que um casal é composto por pessoas negras e o outro por pessoas brancas, a probabilidade de ambos os casais terem filhos, um para cada casal, com anemia falciforme é igual a... Pode passar mais uma. Então, temos 2 casais ali, né? Eles falaram que os dois, todo mundo ali era heterozigoto, né? AS. Então, para iniciar, qual seria a probabilidade, então, do filho de cada, né, nesses casais de terem um filho SS? Um quarto, né, na verdade. É a mesma probabilidade, inclusive, de ter um filho azão, né, que também é possível. Esse filho não herdar nenhum traço falciforme. Então, um quarto para probabilidade de nascer SS, mas está falando aí que... Aí tem toda a questão da genética. Pode passar mais uma vez. SS, então, um quarto. Aí pode passar mais uma. Opa, volta então. Faltou então um negócio. Spoiler. 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 Então, gente, é aquela coisinha do cálculo de probabilidade, né? Que a gente também vê isso e acaba vendo isso em matemática, né? Do e ou, né? Dos eventos. Quando a gente está lidando com a probabilidade de mais de um evento, a gente ou multiplica ou soma. Então, quando você está vendo um evento junto com outro, né, a probabilidade de acontecer isso e isso, você vai multiplicar. Se estiver perguntando a probabilidade de acontecer isso ou isso, você vai somar. Aqui, no caso, ele está pedindo a probabilidade dos dois, de acontecer os dois, né? De acontecer um filho SS para os 2 casais. Então, aqui a gente teria que multiplicar esse 1 quarto pelo 1 quarto também. E aí vai dar 0,0625. E depois a gente tem que transformar isso, então, em probabilidade, né? E aí é só fazendo uma regrinha de 3 mesmo, que basicamente vai ser multiplicar por 100, e vai dar 6,25, que é essa resposta. Muito bem. Então, só para voltar também, aí ele colocou né, ele deu uma atençãozinha no enunciado, a questão da raça, né, de como se talvez isso inferisse de alguma forma, mas não, né, porque no início, né, quando ela originou, ela tinha uma prevalência maior, né, em pessoas negras, mas inclusive com toda a dispersão que houve, não existe nenhuma relação com isso, né? Não existe relação com sexo, nem com raça, ou outra coisa. Certo, gente? Aí, a Ana levantou a mão. Aí apareceu agora. Ficou invertido, bem que eu tava. Espera aí que o meu telefone resolveu, eu queria chamar aqui agora. É o seguinte, primeiro sobre pessoas negras e pessoas brancas. Alunos, existem questões em que o objeto de estudo da questão é a cor da pessoa, se ela é negra, se ela é parda, se ela é branca, se ela é mulato médio, mulato claro, mulato escuro. Não é o objeto dessa questão. Essa questão, especificamente, a única análise a ser feita nela é que o João fez mesmo, tá? Então, assim, se fosse para considerar a cor da pessoa, ele teria que trazer mais elementos à questão. Uma coisa que eu vejo muito aluno errar é porque olha esse tanto de número e fala assim, meu Deus do céu, isso é matemática. Eu tenho dificuldade em matemática, eu não vou fazer a questão porque eu tenho dificuldade em matemática.
Não faça isso. Não faça isso. Isso é matemática simples, é a mais básica de todas. Você vai achar uma fração ali, vai multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 1 vezes 1 é 1, 4 vezes 4, 16. 1/16. E aí você vai fazer essa divisão aí, 1/16, para poder achar 6,25. Não precisa pular a questão no Enem, porque tem que fazer esse tipo de cálculo, gente. Tem outras coisas muito mais difíceis para serem feitas. Tá? Então, esse tipo de questão aí, faça. Tem aquele enunciado gigante lá, o que você precisa do enunciado é muito menos, na verdade, do que o que foi apresentado, mas, assim, dá para fazer. Essa não é considerada, pelo menos na minha opinião, uma questão difícil, né? Talvez média, mas difícil ela não é considerada mesmo, não. O negócio é não ter medo mesmo, não ter receio de mexer com fração, com número, com vírgula, essas coisas. É meio estranho, né? Não parece nem número de verdade, tipo, vírgula, o que é isso? Mas é isso, tem que... A partir do momento que você começa a ver sobre, você vê que é bem simples mesmo. Essa aí, as continhas eram bem simples, né? E é isso. Eu acho que uma dica, aproveitando que a Ana entrou nisso, eu vou dar essa dica rapidinho, é que eu, por exemplo, eu não tenho tanta aptidão para exatas, mas eu acho que uma coisa que ajuda muito é fazer essa montagem da questão. Então, para você conseguir visualizar o processo que você vai ter que percorrer, porque às vezes você não sabe o número que vai dar, o resultado que você vai ter. Só que se você monta, pega as informações que você precisa analisar para chegar no resultado, você vai entender se aquilo é uma questão que vai te levar muito tempo para fazer ou não. Entendeu? Então, assim, não se assustem com a conta mesmo e montem a questão, porque eu sei, às vezes a gente fala, essa daqui vai demorar muito, não vai valer tanto a pena. Eu preciso fazer outras, mas monta a questão primeiro para vocês visualizarem o caminho que vocês têm que percorrer. Pelo menos essa é a dica que eu daria. Sim, e fazer esses cruzamentos ajuda muito, porque como é uma questão muito grande, às vezes a gente se perde no tanto de informações. Então, assim, ir montando, igual a Cabral está falando, né? Montar o cruzamento, ver qual que é a resposta, e ver qual que é a resposta que está sendo pedida também, porque aí, no caso, ele está pedindo qual que seria o limite falciforme, mas ele podia estar pedindo qual é o traço. Sim. E aí, se fosse o traço, seria outra resposta. Tá? Então, assim, vale a pena montar para a gente poder visualizar com clareza o que é que até para poder ajudar a achar a resposta. Com certeza. Questão 7, então, agora, em 2009, em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas... Ah, gente, inclusive, essa questão aí estava num PET. Não sei se alguém aí viu e tal. Vamos lá, vamos relembrar ela. Em um experimento, inclusive eu expliquei ela lá. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto, assim que também estava, não lembrava não, ainda devia ser em outro, então, eu não vi. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos, que foram tratadas de maneira idêntica, né? Questão de água, solo, com exceção das condições de iluminação. Então, a iluminação foi diferente, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Ao final do experimento, os 2 grupos de plantas apresentaram, então. Bom, gente, inicialmente falou que elas surgiram de clonagem, né? Então, a gente realmente não tem como fugir muito. O genótipo delas vai ser idêntico. Elas vieram de um mesmo indivíduo, né? Então, assim, de um indivíduo só, não foi nem uma, né, reprodução sexuada, digamos assim. Então, o genótipo era idêntico, mas elas eram diferentes, né, de alguma forma. E é o fenótipo. O fenótipo delas não era idêntico devido ao meio que elas estavam, que cada uma estava em meios diferentes. E o fenótipo é justamente isso, né? É a expressão genética em resposta ao meio. Então, a letra I vai ser a letra B. Não precisa nem também passar muito por todas elas. Os genótipos idênticos e fenótipos diferentes. Lá no PET eu cheguei a falar sobre também como que a luz
ela ajuda nessa produção da cor verde, né, da clorofila, né, que ela está relacionada, ela, em resposta à luz, ela produz essa cor verde, e na ausência da luz, então, não vai ter essa produção de clorofila. Enfim, aí, qualquer coisa, vocês voltem lá no teste e deem uma olhadinha também. Então, dessa vez sou eu. Vamos lá. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência: A. Do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. B. Da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. C. Da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. D. Da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original. E da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Então, nessa questão aqui, a gente tem vários termos, vários conceitos que a gente tem que relembrar para a gente começar a pensar nessa questão. Então, quando a gente fala nesse caso aqui de engenharia genética, que é justamente, no caso, o tema até do PET, que a gente vai mostrar no próximo PET, né, o PET 3, a gente vai ver que, no caso, a gente está manipulando o DNA. Especialmente nesse caso, que a gente quer uma expressão a longo prazo. Então, para você conseguir controlar a longo prazo o funcionamento da planta, nesse caso aí, por exemplo, a gente precisa modificar o DNA, porque é justamente o DNA que vai ter um efeito prolongado, né, na planta. Porque a expressão do DNA vai ser permanente, diferentemente de outras modificações que são possíveis de se realizar, mas não é o caso aqui. Então, questão A, alternativa A, do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. Então, a questão do incremento do DNA, mesmo se a gente colocar esse DNA na planta, o próprio incremento do DNA não tem efeito nenhum, a princípio. O resultado desse incremento do DNA, aí sim, se a gente for lá no fim da cadeia, que vai acontecer por conta desse incremento do DNA, talvez tenha o efeito desejado, mas só o próprio incremento do DNA, a princípio, não tem um efeito que a gente quer, que a gente vai manipular. O fenótipo é mais fácil. O genótipo é bem complicadinho, assim, até no caso existe até para o caso de seres humanos, até é mais comum essa pesquisa a respeito de modificação de genótipo para seres humanos, porque, no caso, pode curar muita doença, né? A terapia gênica é esse caso, por exemplo. E o fenótipo é muito mais fácil, porque o fenótipo, geralmente, você consegue fazer isso com efeito passageiro. É um tratamento que você coloca agora, vai ter um efeito momentâneo, Alisar e o depois cabelo, né, por exemplo. ele passa. Isso, são coisas bem simples, né? Alisar o cabelo, colocar uma lente de contato, né? Essas coisas são interações que alteram o fenótipo. Mas o cabelo volta a ser cacheado, né? O olho não deixa de ser. O bronzeamento, exatamente isso, né? Por que volta ao anterior? Por causa disso que o Juan estava falando, pela dificuldade de se alterar intencionalmente o genótipo. Não é que ele não sofra mutação, tá? A gente tem aí a incidência de raios solares que pode causar mutação em algumas células da epiderme, por exemplo, e levar a câncer, né? Então, isso não é uma alteração do genótipo, mas ela não é intencional. Ninguém está ali alterando. Vou ali fora pegar um câncer de pele rapidinho e já volto. Né? Isso não é intencional. Mas a alteração do fenótipo, como o Juan falou, ela é intencional, ela pode ser intencional e passageira.
na maioria dos casos, né? É possível que a gente encontre aí alguma alteração fenotípica permanente, por exemplo, a perda de audição. A perda de audição, ela pode ser em decorrência de alguma interação com o meio e permanente, mas não é a regra, né? A regra é que ela seja transitória mesmo. E do genótipo, o caso mais comum que eu posso pensar aqui seria justamente a questão da terapia gênica, né? Que seria modificar mesmo o gene de alguma região, mas é muito difícil de fazer isso porque é muita célula, né? E para chegar, para você conseguir fazer essa modificação em todas as células vai ser um trabalho muito difícil. Tanto que é justamente uma área de pesquisa que é grande, porque tem um interesse muito grande justamente em curar, questão genética, né, que pode afetar muita gente. Então, em questão de valor monetário mesmo, uma descoberta a respeito disso seria gigantesca, né? É muito comum terapia gênica em células em gametas, né? Porque esses gametas eles já serão herdados pelos novos organismos que vão ser formados e aí todas elas já terão essa alteração. Então, isso é muito mais simples do que pensar em alterar todas as células de um indivíduo que já nasceu. Mas o indivíduo que ainda vai ser formado, o raciocínio não é que ele é simples, mas ele não é tão complexo quanto em um indivíduo que já está formado. De certa forma, até vacina a gente pode considerar isso daí, se a gente continuar ativando o sistema imunológico, vai ser uma mudança permanente, pelo menos de um grupo de células, né, no genótipo. Então, de uma certa forma, assim, a gente pode considerar que vacina seria uma modificação do fenótipo, do genótipo, perdão. Mas é um caso, assim, muito particular, assim. Bem específico, na verdade, daquele genótipo que está sendo trabalhado, né? O nosso, por exemplo, quando a gente recebe o corpo estranho, a gente vai produzir anticorpos, mas anticorpos são proteínas. Né? Não... mas para produzir a proteína você tem que ter no caso do DNA, tem que ter o DNA que produz a proteína. Então, de certa forma, porque tem que ter a questão toda da recombinação do DNA para poder produzir o anticorpo que tenha... Eu tô entendendo o raciocínio complexo, assim. É verdade. Meio profundo, mas... É verdade, raciocínio complexo pra caramba. Juan, sendo Juan. Biologia complexa mesmo. Juan sendo Juan. Biologia o que errou? Biologia é assim, né? Complexo pra caramba. Ao mesmo tempo... caso. Mas, enfim, vou dar uma acelerada, então. No caso, a resposta vai ser justamente a introdução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Por quê? Porque o DNA recombinante é justamente o DNA que a gente inseriu no milho, o DNA que a gente quer que ele tenha esse efeito, e a tradução do RNA mensageiro é justamente a construção do fenótipo. A tradução do RNA mensageiro vai ser quando você vai estar produzindo a proteína que você quer que tenha um efeito, e por essa razão, justamente essa etapa principal que vai dar a característica de interesse que a gente quer. Pode passar, Cabral. Então, aqui eu tenho um exemplo rapidinho de um caso que é feito justamente na mudança permanente do genótipo, mas que acontece num caso muito, muito específico mesmo, porque essa bactéria, essa Agrobacterium tumefaciens, ela tem uma característica que ela tem algo muito parecido com o que um vírus faz. Ela insere o DNA dela na planta, no tecido da planta. E no caso desse tecido, a planta ela tem uma qualidade dela que é a totipotência. Praticamente qualquer tecido dela, ela consegue regenerar e fazer todos os outros tecidos dela. Então, quando você consegue modificar essas células qualquer célula da planta praticamente, e você consegue recrescer a planta,
você vai acabar criando uma planta que tem a característica que você escolheu que tivesse na bactéria. Aí, no caso, você vai ter que modificar também a bactéria, nesse caso. Então, primeiro você modifica a bactéria como que você quer, depois você joga num tecido, e o tecido vai crescer em uma planta nova que tem aquilo que você tá querendo. Então, isso aí pode ter sido feito no milho, que é o caso da questão. Então, pode passar. A resposta é justamente a introdução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Então, questão 9. Não é de hoje que o homem cria artificialmente variedades de peixes por meio da hibridação. Essa é uma técnica muito usada pelos cientistas e pelos piscicultores, porque os híbridos resultantes em geral apresentam maior valor comercial do que a média de ambas as espécies parentais. Além de reduzir a sobrepesca no ambiente natural. Sem controle, esses animais podem invadir rios e lagos naturais, se reproduzir alternativa A, originar uma nova espécie poliploide. B, substituir geneticamente a espécie natural. C, ocupar o primeiro nível trófico no habitat aquático. D, impedir a interação biológica entre as espécies parentais. E produzir descendentes com código genético modificado. A gente já pode cortar, né? Porque justamente aquela coisa que a gente viu na questão 1. A questão 1 foi? Que o código genético vai ser o mesmo para todos, né? Então, isso aí já corta. Não sei se é mas enfim. A questão do código genético, enfim. Na A questão da nova espécie poliploide, o que é poliploide? Poliploide seria no caso de uma espécie poliploide, seria uma espécie que tem uma quantidade de cromossomos que é maior do que a natural. No caso, todo o conjunto seria um conjunto de cromossomos a mais. Então, no caso do poliploide, a gente teria mais do que o natural. Então, por exemplo, se o peixe tem 2 conjuntos de cromossomos, por exemplo, tem lá, sei lá, 30 cromossomos, uma espécie poliploide pode ter 45, 60, porque todo o grupo de cromossomos vai ser multiplicado uma vez mais. Isso é muito difícil de acontecer com animais. Isso é um caso muito raro de acontecer. E a gente geralmente vê isso bastante em plantas, assim, porque plantas, por quaisquer razões, assim, até por ser uma questão de complexidade do fenótipo, de produzir o fenótipo, elas têm uma regulação diferente. Aí, no caso do peixe, é meio complicado de acontecer isso. B, substituir geneticamente a espécie natural. Isso aí é o mais provável que vai acontecer, a resposta da questão, muito provavelmente. Vamos ver as outras depois. Porque, no caso, nada impede que esses híbridos compitam com a espécie natural, né? Então, Façam competições. Pois é, exatamente. Então, isso daí algo que podia prejudicar a espécie no ambiente natural. E muitas vezes, assim, esses híbridos, geralmente, tem peixes que nem são da região. Então, isso aí seria uma espécie invasora, né? Um híbrido invasor, no caso, e que vai atrapalhar as espécies que já estão na região. Então, essa é uma possibilidade. E pior ainda é que se elas forem melhores do que as espécies que são naturais, elas podem sobreviverem mais, né? E acabar que a espécie natural começa a decair em número de indivíduos. E é justamente o que quer dizer substituir geneticamente. Então, a população da espécie, que antes tinha uma característica genética, né, que era a natural, vai ter uma redução dessa característica em favor da característica híbrida, né, das características do ser híbrido. C, ocupar o primeiro nível trófico no habitat aquático. Aí é meio difícil, né? Porque o peixe, para ele ocupar um primeiro nível trófico, ele vai ter que virar uma planta. Aí ele vai ter que começar a fazer fotossíntese. Eu acho que o híbrido ele não tem esse poder, mesmo se ele for melhor na competição do que a espécie natural, porque ele ainda é um peixe, né? Então eu acho um pouco complicado. Então a questão D,
Alternativa D, impedir a interação biológica entre as espécies parentais. Assim, isso aqui nada impede uma espécie parental de ter contato com a outra. A questão toda primeiro, que tem aquela questão de que geralmente as espécies que são cruzadas para fazer essa hibridação nem são do mesmo hábitat, tem essa possibilidade. E, assim, não tem nada que impede isso. O peixe não vai deixar de interagir com o outro da própria espécie porque tem um outro ali perto. O máximo que pode acontecer é justamente aquela competição que eu falei, que pode levar à substituição genética. Mas isso aí não é o peixe não vai entrar no meio dos dois peixes lá que estão cruzando para poder impedir essa interação biológica, né? Então, no caso, a alternativa correta vai ser a B. Mas aí eu coloquei antes uns exemplos desses casos dos peixes que são híbridos. A gente tem aí essa tríade aí, né? O tambaqui, o pacu e a pirapitinga. E aí tem os cruzamentos entre eles, né? Que geram esses híbridos aí que, apesar de muito parecidos, né? Eles podem criar aí competição e tal. Alguns são de hábitos diferentes. O próximo que eu vou mostrar, inclusive, esses dois peixes aqui. Se eu não me engano, a caixara, ela é lá da Guiana e o pintado, ele é do São Francisco. Então, são de lugares muito diferentes, muito distantes, mas eles são próximos geneticamente, eles são próximos filogeneticamente, então eles são muito parecidos ainda. Então, eles conseguem fazer um híbrido. E esse híbrido, se for solto, por exemplo, no Rio São Francisco, ele vai estar lá competindo com o pintado. No caso, ponto e vírgula, né, o nome do híbrido. Que ele tem uns pontinhos e uns tracinhos que fazem lembrar uns pontos e vírgulas. Mas... Então, é justamente essa questão, é substituir geneticamente a espécie natural. Então, vamos para a última. Do Enem de 2015. Um gel vaginal poderá ser um recurso para mulheres na prevenção contra a AIDS. Esse produto tem como princípio ativo um composto que inibe a transcriptase reversa viral. Essa ação inibidora é importante, pois a enzima referida enzima, corta a dupla hélice do DNA, produzindo um molde para o RNA viral. B, produz moléculas de DNA viral que vão infectar células sadias. C, polimeriza moléculas de DNA, tendo como molde o RNA viral. D, promove a entrada do vírus da AIDS nos linfócitos T. E E, sintetiza os núcleos que compõem o DNA viral. Gente, tô rindo aqui, mas é porque a B eu não achei que não faz sentido nenhum, assim, aí eu não consegui segurar, desculpa. Tá, mas vamos começar lá. Corta a dupla hélice do DNA, produzindo um molde para o RNA viral. Justamente, não tem nenhuma relação da transcriptase reversa com a dupla hélice do DNA. Primeiro porque o DNA, o material genético do vírus, da AIDS, o HIV, ele é o RNA. Ele vai, justamente, a transcriptase reversa, o papel dela é transformar esse RNA do vírus em DNA e colocar esse DNA dentro do DNA da célula que é a hospedeira. Que é justamente o oposto do que aconteceu aí, né? O corta a dupla hélice do DNA produzindo um molde para RNA viral. Então, a A não está correta. Primeiro porque a dupla hélice não é cortada, né? Assim, tem a introdução existe a introdução do DNA do vírus no DNA da célula, mas não é a transcriptase reversa que vai fazer isso. B, produz moléculas de DNA viral que vão infectar células sadias. Esse seria o pior gel de todos, né? Porque está ajudando o vírus. Tá, por isso você tá rindo. Pois é. Isso aí não faz nenhum sentido de colocar um negócio desse. Mas... Então, essa inibição, assim, não tem muito sentido. Mas a questão da transcriptase reversa, ela justamente faz isso mesmo. Ela produz moléculas de DNA que tem a característica do vírus a partir do RNA e que vai justamente ser introduzido na célula sadia. Então, isso daí seria um péssimo gel. O próprio nome da enzima já ajuda mesmo, né? Tipo, transcriptase reversa. Tipo, ela faz meio que a transcrição de forma reversa, né?
Sim. A transcrição vai do DNA para RNA. E aí a transcriptase reversa vai do RNA para o DNA. Então, a C polimeriza a molécula de DNA, tendo como molde o RNA viral. É justamente isso que ela faz. Ela pega o RNA viral e transforma o RNA em DNA. Então, inibir esse passo da ação do vírus, né, da transcriptase reversa, seria, basicamente, barraria a produção de vírus dentro da célula hospedeira. E D transforma a entrada do vírus da AIDS, promove a entrada do vírus da AIDS nos linfócitos T. Não, a transcriptase reversa não faz isso, ela justamente tem essa função de produzir DNA e sintetiza os nucleotídeos que compõem o DNA viral. O nucleotídeo, ele não é... Opa! O nucleotídeo ele é produzido justamente pela célula, qualquer célula, em qualquer momento. Então, o que a transcriptase reversa faz, ela pega esses nucleotídeos que estão soltos lá na célula, porque a célula precisa desses nucleotídeos para poder justamente fazer RNA, fazer DNA, e ela vai colocar essas células na ordem que ela quer, que é a ordem que está no DNA do vírus. Mas ela não sintetiza nada. Quer dizer, ela sintetiza o DNA, mas ela não sintetiza o nucleotídeo que compõe o DNA. Então, agora sim, a gente tem um esquema de como é que funciona a infecção de um retrovírus. No caso aí, então, a gente começa lá de cima, o vírus chega perto da célula, ele aproxima, ele reconhece a membrana da célula e as proteínas de membrana, ele se liga à membrana da célula e coloca para dentro o seu material genético. Daí, a gente vai ver aí que chega um RNA, e a gente tem escrito do lado a setinha descendo, que é a transcriptase reversa, que é a ação dela de transformar o RNA em DNA. Então, essas drogas capazes de inibir a transcriptase reversa atuariam nesse momento aí, e já parariam tudo, porque daí para frente tudo depende da produção desse DNA a partir do RNA viral. Mas suponhamos que isso não aconteça, o que vai acontecer vai ser que o DNA vai ser integrado dentro do DNA da célula, e a própria célula vai produzir RNA viral, que vai ser o RNA que vai ir para um novo vírus, né, que vai ser montado lá pela própria célula, porque é justamente esse papel o vírus, em si, ele não faz nada, a não ser inserir o seu DNA, e quem vai produzir tudo para ele vai ser a célula que ele é parasita. Então, daí para frente, a gente tem um passo que é justamente a transcrição e a enzima protease, que é uma ação que ela meio que ela prepara o RNA viral para ele estar pronto para ele já funcionar na próxima célula que for infectada. Então, aí também é um lugar que drogas, no caso, medicamentos, podem interferir para poder parar essa ação do retrovírus. Porque se não tiver um RNA pronto para o vírus, ele vai fazer um vírus que não funciona. Se ele faz um vírus que não funciona, acabou aí a multiplicação desse vírus. Então, esse é outro momento que dá para poder interferir na produção na reprodução, né, do retrovírus. Inclusive, no caso da AIDS mesmo, toda medicação que é usada que são vários, né, não é só um medicamento, são vários medicamentos. Eles têm ação tanto na transcriptase reversa, como também nessa enzima protease, para poder dobrar, né, a ação, para poder reduzir a produção desse vírus. E dessa forma, a gente para a transcrição desse RNA, a gente para a ação do vírus, então acabou aí o vírus, a reprodução do vírus. Não vai ter formação de novas partículas virais, como está no final. Enfim, a gente avacalha o vírus todo. Então, resposta: polimeriza a molécula de DNA, tendo como molde o RNA viral. Essa é a ação da transcriptase reversa. Essa seria o que o gel vaginal pararia, né? É isso, né? É isso. Deixa eu parar. Dá um tchau aí pra galera do YouTube, rapidinho. Tchau, gente. Tchau. Tchauzinho.
Até a próxima.